Campina Grande, terça-feira, 6 de agosto. Que bom nos reencontrarmos nesta manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Espero que você esteja com seu coração aberto, os ouvidos da alma receptivos para receber outra vez o pastor Antônio Júnior dentro de instantes. E ao término deste programa, você terá a oportunidade de ouvir o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que valorize o que você tem. Portanto, continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Quero lembrar a todos os nossos amigos que residem em Campina Grande, que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar. Você também que está conosco em alguma outra região do estado, ou quem sabe nos acompanhando pelo YouTube e desejar nos ajudar a manter este programa no ar, eu tenho pedido duas coisas aqui reiteradas vezes, devido à crise pela qual todos estamos passando. Primeiro, espero que você ore, interceda pelo programa, para que esta chama continue acesa todos os dias, trazendo uma mensagem para o seu coração de encorajamento, de fé, de esperança e de confiança no poder de Deus. Portanto, ore, interceda para que nós permaneçamos no ar. A segunda coisa que eu peço é que você, se desejar e sentir no seu coração de cooperar conosco para que este programa permaneça no ar, deixo abaixo aí do seu vídeo o número da nossa agência bancária, Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos a tantos quantos orarem e cooperarem conosco. Nesse instante, quero deixá-los com o cantor e pastor Armando Filho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta de inglês. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até como Deus deixe-me ver e deixe-me ver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. Eu já dei esse exemplo lá na Ebenezer, vou dar o exemplo aqui para quem não ouviu. Vou dar o exemplo. Eu não tenho dom de diácono, mas eu fui diácono. Porque na minha antiga igreja tinha essa tradição, como aqui também tinha. Qual era a tradição? Primeiro diácono, depois assento para presbítero. Não era assim? A ideia não é essa? A ideia é essa, né? Primeiro sou diácono. Aí me colocaram, me chamou, aí eu fui para a reunião,
Aí o pastor disse, olha, a gente reunido aqui e quer que você seja diácono. Você aceita? Eu digo, aceito. Porque eu nunca disse não às coisas de Deus. Muito difícil. Aceito. Aí eu fui ser diácono sem ser diácono. Uma vez eu estava escalado na porta, eu e outro diácono, agora o outro era diácono de verdade. Até hoje ele é diácono lá na igreja ainda. Até hoje ele é diácono. Estava eu e ele na porta, começou a chover. E eu fiquei na porta olhando. E a chuva torando. Aí os irmãos chegavam, porque a calçada ficava logo na rua. Os irmãos chegavam de carro, desciam, se molhavam e vinham. E eu normal. O que é que o diácono fez? Porque ele tinha um dom. Ele foi, pegou o guarda-chuva e foi pegar o povo no carro. Ou seja, qual era a diferença dele para a minha? Eu estava como diácono, mas eu não era diácono, porque eu não tinha o dom, o discernimento, como um diácono tem, um verdadeiro diácono. Então, quando um verdadeiro diácono viu, ele disse, oxe, eu vou servir o povo para ele não se molhar. Pegou o guarda-chuva e foi lá pegar o povo na... Depois que eu vi ele fazendo, foi que eu fui fazer. Mas entendeu a questão do dom? O dom está inato na pessoa. Ele é aquela pessoa que serve, o diácono. Agora, há uma diferenciação entre o diácono de dom e o diácono que tem dom e é um oficial. Eu vou dar o exemplo. Se o diácono que tem o dom de diaconia, ele está na igreja e você vê ele o tempo todo servindo. O tempo todo ele está fazendo alguma coisa. Faltou a água ali, ele não chama Alzheimer. Ele vai lá, pergunta onde é que está a água, pega o tambor de água e já bota. Ele tem esse dom de servir. Entretanto, se ele vê o balde seco ali, o tambor seco, no bebedouro, e ele não é um oficial, ele tem um dom de diaconia, mas ele não é oficial. E nesse dia ele estava ocupado, ele olhou, pensou, mas não efetuou. A igreja vai cobrar dele? Não, por quê? Porque ele não é oficial. Agora, se um diácono, eita, os diáconos aí, tudo doido para mim, né? Se o diácono vê a coisa e não vai fazer, o que é que acontece? A igreja reclama. Por quê? Porque a igreja investiu ele de autoridade, reconheceu ele que é autoridade e oficializou ele como representante do rebanho para servir o rebanho. Amém? É por isso que, vez por outra, quando há uma reclamação do pastor, a reclamação ela tem que ser analisada. Por quê? Porque se ela tiver fundamento, o rebanho está reclamando de uma prerrogativa que é do pastor e ele não fez. Entendeu? Então, nesse aspecto, é até lícito reclamar, e pode ser reclamado, e a reclamação tem que chegar até o pastor. Entretanto, isso não pode ser feito para uma guerra, né? Isso deve ser feito para corrigir o ministério. Então, isso também se aplica aos diáconos e aos presbíteros que são oficial da igreja. Então, você que está aqui hoje, é um diácono e um presbítero, é um oficial da igreja, você tem a responsabilidade de corresponder àquilo que a igreja lhe investiu. Então, o presbítero foi colocado como presbítero, está consagrado como presbítero, você tem que ensinar, você tem que pregar, você tem que ajudar o pastor a apacentar o rebanho, e você tem que ser administrador. É prerrogativa dos presbíteros e do pastor. Você é diácono da igreja, você serve a mesa, você serve aos irmãos nas suas necessidades, e você observa o que está faltando para o irmão, as necessidades dos irmãos. É essa a função de cada um. E o dom assevera justamente isso. Então, da próxima vez que a igreja for escolher diáconos e presbíteros, preste atenção se o diácono que você vai escolher, ele serve a igreja. Ele é atento às coisas da igreja, às necessidades da igreja. E quando for ordenar um presbítero, preste atenção se ele prega, se ele ensina, se ele apacenta e se ele administra. Se não, vamos recorrentemente errar nas nossas escolhas. E depois fica aí como um pobre diácono, não é? Que não era diácono, sendo cobrado. Mas rapaz, tu não viu não os irmãos chegando na chuva não? Entenderam? Muito bem. Agora,
eu falei para vocês sobre a questão do episcopal, eu falei para vocês das questões dos oficiais, e existe uma gama de coisas para falar sobre governos de igreja. Entretanto, como o tempo é curto e vocês já estão cansados, eu vou me ater ao congregacionalismo agora. Então, o congregacionalismo, né, o governo congregacional, ou o governo das igrejas independentes, tem essa conotação, o congregacionalismo tem essa conotação de igrejas independentes. Eu vou explicar. O governo congregacional, então, é um modelo de governança eclesiástica em que cada igreja local é autônoma e autogovernada. Então, dá para você sentir mais ou menos e já entender o que é ser uma igreja autônoma e autogovernada. Isso quer dizer que a igreja congregacional do Calvário, ela não presta satisfação a mais ninguém. Você não tem uma denominação que manda na igreja. Entenderam? Quem manda na igreja é a igreja. Por isso, governo congregacional ou igrejas independentes. Então, fazer parte de uma igreja congregacional é fazer parte do governo da igreja. Então, a autoridade da igreja congregacional está justamente na membresia dessa igreja. É a autoridade central. E essa governança, né, de forma autônoma dos membros da igreja, faz com que a própria igreja, ela supervisione a si mesma. Ela não tem um supervisor externo, não tem ninguém supervisionando a gente externamente. Nós cuidamos de nós mesmos aqui dentro. Numa igreja episcopal, não. Você tem quem? Você tem o Papa, você tem os cardeais, você tem os bispos, você tem os padres. O padre, ele não tem autonomia na sua paróquia, porque ele responde à diocese. A diocese não tem essa hegemonia, porque ela corresponde à cúria. Entendeu, irmãos? Mas a igreja congregacional, a igreja local, ela não responde a outros. Ela é autônoma, ela é dona de si mesma. Então, existem esses princípios fundamentais da igreja congregacional. E o primeiro deles é que a igreja, ela é autônoma, uma igreja local. Cada igreja é independente e autossuficiente. Isso quer dizer que a igreja que é autossuficiente, ela não depende do governo. Ou seja, nós não pagamos água, luz e as contas da igreja com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do governo, com o dinheiro federal. Ela é autossuficiente, ela mesma se sustenta. Entende? E isso quer dizer então que ela é autônoma. Não há um corpo governamental externo que tenha autoridade sobre ela ou que sustente ela. Então isso quer dizer que a congregação é responsável de eleger, ou é responsável por eleger seus líderes, administrar os seus recursos, estabelecer suas práticas de culto e doutrina e decidir sobre questões de disciplina. Só um exemplo prático. Na igreja congregacional do Calvário, as mulheres não podem subir ao púlpito de calça. Quem resolveu isso? A própria igreja. Não foi alguém de fora, não foi um pastor que estava em outra igreja e disse, não, vocês aí tem que, as meninas só podem subir no púlpito de saia. Não, quem decidiu foi a própria igreja. E a própria igreja pode decidir também revogar o que ela decidiu antes. Então, por isso, essa beleza do congregacionalismo. E por isso, a importância da sua participação em todos os aspectos administrativos da sua igreja.
Por isso que é importante você estar dentro das discussões, por exemplo, de uma assembleia. Porque é na assembleia que você dá a sua opinião. É na assembleia que você então pode colocar alguma ideia que vai ajudar ao crescimento desse corpo. Amém, meus irmãos? Então, por isso, a importância da participação dos membros na assembleia. E, para tanto, aqueles que estão presidindo a assembleia devem ter a unção de Deus para conduzir as reuniões de forma pacífica, lúcida e eficaz. Outra coisa, outra característica fundamental da igreja congregacional é que ela é democrática. As decisões da igreja são tomadas por voto dos membros da congregação. Isso inclui a eleição de pastores, diáconos e outros líderes, bem como decisões sobre grandes questões como aquisição de propriedades, mudança na doutrina ou práticas eclesiásticas. Então, por exemplo, nós estamos sendo regidos por um estatuto. Esse estatuto ele foi estabelecido através de uma assembleia de membros. Amém? Lá atrás. Hoje, nós precisamos mudar o estatuto, porque algumas questões que 20 anos atrás era ponto pacífico, hoje já não é mais, já não cabe mais. E por isso que a gente precisa mudar para que haja uma melhor administração na igreja. E isso é função da própria igreja. Portanto, foi redigido um novo estatuto, ao qual vocês vão ter a oportunidade de ler, conhecer e opinar em alguma coisa, em dizer, o que é que isso aqui está dizendo? Quer dizer o quê? E quem estará à frente da assembleia? Eu já estou anunciando para vocês que isso vai acontecer, não sei se vocês sabiam, mas vai acontecer aqui na igreja justamente uma assembleia como essa, onde eu e o pastor Bosco, juntamente com os oficiais, vamos responder algumas questões que algum irmão queira saber da mudança do estatuto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer justamente dentro dessa questão democrática. O estatuto ele não vai ser imposto, o estatuto ele vai ser mostrado, porque é função daqueles que supervisionam a membresia, daqueles que são responsáveis pela administração, de trazer soluções para o rebanho, e o rebanho então analisar e dizer se quer ou não quer. Por isso que se tem essa ideia de democracia. Amém, meus irmãos? Outra característica importantíssima do congregacionalismo é que, se a ideia é que a igreja tem autoridade para decidir sobre eleições de pastores, eleições de oficiais, aquisição de propriedade, abertura de novos trabalhos, presta atenção. Isso quer dizer que, dentro da doutrina do sacerdócio dos crentes, a igreja congregacional é a que mais estabelece isso biblicamente. Por quê? Porque na ideia do congregacionalismo, você que é a igreja, o corpo todo, tem a autoridade de exercer o sacerdócio. Ou seja, de escolher as coisas espirituais, de administrar como um sacerdócio fazia. Então a história de que foi o ponto principal, por exemplo, na Reforma Protestante, de dizer que o sacerdócio era de todos os crentes, todos os cristãos. A igreja congregacional faz justamente isso. Ela dá essa autonomia para o membro da igreja exercer o seu sacerdócio. Amém, meus irmãos? Quem quer ser congregacional? Amém. Bom, aí dentro da estrutura do congregacionalismo, nós temos a estrutura de quê? De que ela tem os pastores e líderes. Ou seja, pastores e outros líderes como diáconos e presbíteros, que são escolhidos pela própria igreja, e embora o pastor ter um papel de liderança espiritual significativo, ele jamais pode ser considerado um membro superior.
que eu quero dizer com isso? É que numa assembleia, o voto de Aurizete vale a mesma coisa do meu voto. Mas se você considerar o pastor como algo superior para colocar uma hierarquia que ele é mais do que o membro, então o pastor tem que valer 10 votos. Então quando eu for votar, viu, vale por 10. Você tem que contar 10. Então isso não existe. O pastor é a mesma pessoa que o membro, ele é um membro da igreja. A responsabilidade dele é uma responsabilidade específica, espiritual, de liderança. Agora, outra coisa que eu quero dizer a você, preste atenção, líderes, preste atenção. Liderança não se impõe, liderança se conquista. Quando eu imponho a minha liderança, por exemplo, quando eu digo assim, me respeite que eu sou pastor, você não está liderando aquela pessoa. Entendeu? Mas quando uma pessoa chega assim, pastor, o senhor, isso faz com que ela entenda que há uma liderança sobre ela espiritual. E isso não é imposto, isso é conquistado. Como se conquista a liderança, ou como se conquista os liderados? Você tem que exercer habilidades de liderança. Habilidades. E aí seria para um outro estudo ou mesmo um curso sobre liderança. Para terminar, meus irmãos, eu queria falar sobre as vantagens e desafios de ser congregacional. Vantagens e desafios de ser congregacional. A vantagem primeira que eu posso colocar aqui é da participação ativa. Os membros da igreja têm um papel ativo na governança e nas decisões, promovendo um senso de comunidade e responsabilidade. Aí eu acho isso aqui muito massa, muito legal. Então, presta atenção. Presta atenção. Se foi escolhido, decidido, deliberado pela igreja que as mulheres subissem ao púlpito de saia, e isso requer a responsabilidade de cada um que decidiu, ou da maioria, e de todos os membros aceitarem isso. E aqueles que não querem aceitar, coloquem uma proposta para que seja mudado. E colocando uma proposta para que seja mudado, e sendo votado, e você perder, cale-se. Foi a vontade da maioria. Simples. Amém? E a partir do momento que você se batiza, você subscreve tudo aquilo que a própria comunidade já estabeleceu. Outra coisa que eu posso dizer como vantagem é a flexibilidade. As igrejas podem adaptar suas práticas e ministérios às necessidades e contextos locais, sem esperar por aprovação de uma autoridade central. Vou explicar. Eu não falei para vocês que a gente vai ter um novo estatuto? Se for aprovado, lógico, né? Mas o que é isso? É justamente essa flexibilidade que ele fala aqui da igreja congregacional. Eu não preciso, ou seja, nós não precisamos fazer um estatuto, mandar para o Papa, para o Papa analisar com os cardeais, para depois os cardeais mandar se pode ou não. Entenderam? Nós mesmos resolvemos aqui. Por isso a flexibilidade é uma vantagem. E a outra vantagem é a responsabilidade. A autonomia local, ela promove a responsabilidade pessoal e coletiva dos membros para o bem-estar e o crescimento da igreja. Se foi a coletividade, na maioria, que decidiu, amém. Responsabilidade nossa cumprir. Amém? E isso deveria proporcionar para a vida de cada um de nós paz. Agora vamos para os desafios. O primeiro desafio que a gente tem no congregacionalismo é encontrar unidade e coesão. Sem uma autoridade central, pode haver desafios em manter a unidade e coesão doutrinária entre diferentes membros e até mesmo congregações. Por exemplo, a gente pode encontrar e encontra dificuldades com
e encontramos dificuldades com a congregação do México. Cultura diferente, eles estavam distantes e houve, então, um desafio. Não é? Até que o pastor Sérgio, então, entendeu como era a proposta do congregacionalismo, abraçou e há mais de um ano a gente está na bênção lá no México. Mas um dos desafios do congregacionalismo é justamente isso, a aceitação, a unidade, a coesão de todos daquilo que foi decidido. Outra coisa também, que é um desafio da igreja, é que os recursos eles são limitados. Se eu não tenho o Papa para enviar dinheiro do Vaticano, nem tem um bispo para enviar dinheiro da diocese para a igreja local, isso quer dizer que nós dependemos de nós mesmos, Francinete. Nós dependemos dos nossos próprios bolsos, da fidelidade de cada um, do compromisso com a devolução do dízimo. E isso é um desafio para a igreja, é um desafio para todos nós. Recursos limitados. A gente não consegue avançar tanto porque nós somos limitados nos nossos recursos. Você vê igrejas grandes, não é porque ali há muito rico, há muita coisa, não, é porque é uma estrutura externa que ajuda as igrejas locais. Por exemplo, a igreja presbiteriana, lá do pastor Ade Souto, lá em Sumé, ele recebeu recursos da igreja lá de Pinheiros, em São Paulo. Porque se fosse dele mesmo, da igreja local ali, poder sobreviver, não tinha condições. Então, é um desafio. É tanto que nós nos organizamos em como? Igreja, congregação e ponto de pregação. Porque o ponto de pregação e a congregação, ela não tem um autossustento. Ela não consegue se autossustentar. É tanto que quando a gente vai ver aqui, né, você vê congregação tal, tanto que a igreja teve que entrar com recurso. Porque isso é um desafio das igrejas locais congregacionais. O recurso ele é limitado. Mas outro desafio, que aí eu encerro aqui, não é? É o desafio das decisões conflitantes. Mesmo a igreja tendo essa autonomia em decidir as suas coisas, quem vai ser o pastor, quem vai ser os diáconos, quem vai ser o presbítero, se a gente vai ou não abrir um novo trabalho, isso aí faz com que haja decisões que traz alguns conflitos às vezes. E a gente sabe do histórico de algumas assembleias que foram assembleias conflitantes. Então, esses são os desafios de ser congregacional. Amém, meus irmãos? Mas também tem as nossas vantagens. E realmente, para terminar, o exemplo de igrejas congregacionais são as igrejas batistas, as igrejas congregacionais e as igrejas que não têm denominação. Essas são, então, consideradas de governo congregacional. E esse governo, então, enfatiza a autonomia e a independência de cada igreja local, a participação democrática dos membros e o sacerdócio de todos os crentes. Esse modelo permite flexibilidade e envolvimento ativo dos membros, mas também apresenta desafios em termos de coesão e de recursos. Eu quero agradecer a tantos quantos estiveram conosco e esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, derramando luz nas decisões que você venha tomar durante todo este dia, protegendo a sua vida, guardando, suprindo as suas necessidades. Essa é a nossa oração por você, internauta, que está conosco nesta manhã. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.